Fala pessoal, bom dia. Vamos lá para mais um giro de mercado e hoje, né, dia 30 de novembro, fechamento do mês, tem a famosa briga da Petaxi. Ontem o nosso Ibovão da Massa acabou cedendo um pouco mais, mostrando que nos 127 mil pontos a galera tá com medo, né, com cautela de passar, até porque tem outras coisas para poder gerar de confiança para poder passar para um próximo patamar, né? Tá assim, e falando de patamar, meu Mengão ontem decepcionou. Mas está tudo certo, vamos falar de mercado, né, que é o que está aqui falando, beleza? Bom, antes da gente entrar no vídeo, deixa eu colocar para vocês aqui, para quem está chegando agora, quem vos fala sou eu, vou me apresentar, eu sou Vinícius Vilas Boas, sou assessor de investimento da XP Investimentos, sou investidor desde 2007 e sócio do escritório Cashwise. Se ainda não tem conta na XP, quer começar a investir, aqui no link na descrição tem um link de abertura de conta, você vai abrir sua conta, é totalmente seguro, o link que está aqui é o link que você vai abrir a conta diretamente no meu código de assessor, mas caso você queira abrir diretamente pelo site da XP, né, por achar um pouco mais seguro, sem problema, vai lá, abre a sua conta e depois entre em contato comigo e a gente faz a troca de assessor aqui. Eu passo meu código de assessor sem problemas. Show? Bom, e assim que aparecer na minha base de cliente, até me fugiu aqui. Bom, assim que aparecer na minha base de cliente, eu vou entrar em contato e eu vou entender junto com você o seu momento de vida, o seu objetivo patrimonial, se é construção ou proteção, e assim a gente vai traçar uma estratégia para isso, tá? E chegando agora aqui no canal também, não deixe de se inscrever, ativar o sininho de notificação, dar aquele like e compartilhar esse vídeo com seus amigos, porque isso me ajuda a entregar esse conteúdo a mais pessoas, tá? Isso fortalece cada vez mais o canal. A gente começou pequenininho, quem está comigo desde lá de trás, né, quando a gente estava com 5, 6 inscritos só aqui no canal, né, hoje a gente já está ali com 170 inscritos. Para muita gente é pouca gente, mas para mim é muita gente, né? Vamos botar aí que é quase um teatro, uma sala de cinema aí inscrita aqui no canal, né? E com a visualização está se mantendo ali, então estou satisfeito. Estou feliz, beleza? S2 para vocês que estão curtindo, que estão assistindo e simbora para o vídeo aqui para entender o que está acontecendo. A gente é o Morning Call com fatos e dados sem viés, tá? Ásia e Oceania, nós temos ali a Ásia e a Oceania majoritariamente no campo ativo, porém, nós tivemos os dados fracos vindo da China, né? Os PMIs vieram com a leitura mais. Então, o PMI da China ele cedeu de outubro para novembro de 59,5 para 49,4. Ou seja, o PMI ele tem uma linha de 50. Acima do 50 mostra que a atividade está em expansão. Abaixo de 50 mostra uma contração. Ou seja, o PMI chinês ele está com uma leve contração, né? Porque está 49,4, só que despencou, galera. De um mês para o outro, saiu de 59,5 para 49,4, tá? Então, isso não seria visto com bons olhos. Eu, pelo menos, não gostei. Certo? Olhando, a leitura foi bem feia. Olhando de serviço, o outro que é mais de serviço, por exemplo, teve uma leve redução, né? De 50,6 para 50,2 em novembro, tá? Então, ainda está mostrando expansão do serviço. Hoje, as expectativas ficam totalmente voltadas para a inflação norte-americana, né? Então, ontem nós tivemos o PIB, essa leitura do PIB, eu já mencionei se o PIB viesse bom ou viesse, poderia mexer na bolsa? Poderia, mas só que a galera vai aguardar os dados do índice de PCA. Hoje, juntando esses indicadores, teremos um direcionamento para o mês que vem, né? Vai ser para a semana, mas para o mês que vem. Ou seja, olhando esses indicadores, podemos ter sim, se vier dentro de uma melhora das expectativas de corte de taxa de juros, não um aperto monetário, né, ou manutenção, ou corte, o que acontece? As bolsas vão lá, porque eu já vou colocar aqui o estresse e o rendimento para você, tá bom? Então, tem essa leitura. O PIB ontem veio bom, veio acima das expectativas, mas a leitura do livro bege mostrou um alerta sobre a desaceleração econômica do país. Isso acaba deixando os investidores um pouco mais cautelosos, porém esperançosos. Isso fez com que as apostas na CME sobre o corte da taxa de juros para o próximo ano se fortalecesse, ganhasse força, né? Ou seja, por quê? O Banco Central ele sobe a taxa de juros, faz o aperto monetário,
para justamente controlar a inflação, ou seja, diminuir o apetite do consumo. Com um consumo mais baixo, faz com que o que acontece com o PIB? O PIB possa vir a reduzir, tá bom? Então, por isso que tem uma preocupação muito grande quando um banco central está fazendo uma política mais restritiva, né? Mais expansionista, tá? Contracionista, palavra correta, beleza? Nós tivemos ali COSP da Coreia em 0,61%, Coreia do Sul, que teve a sua taxa de juros inalterada, o Banco Central manteve pela sétima vez a taxa de juros em 3,5% ao ano, beleza? Isso é positivo, isso foi visto. Nós vemos ali a Europa, né? A Europa mantendo ali o seu apetite ao risco que já se deu na sessão de ontem, né? Nós tivemos a venda no varejo da Alemanha subindo 1,1%, isso foi visto como bem positivo também, mas nós tivemos o PIB da França, que está ali ó, em 0,18%, né, o CAC da França, o PIB sendo revisado para baixo. Né? Nós temos ali a leitura do CPI da zona do euro, que já saiu agora às 7 da manhã. Depois, quando eu colocar o giro profit chart ali, a gente vai comentar sobre isso. Tá? Futuros americanos tendenciando uma abertura positiva. Então, hoje nós temos um cenário de bolsa para cima. Né? Olhando os índices globais, qual é a leitura que a gente vê? O apetite ao risco está para cima. Né? Então, tem risk on. A galera está buscando um pouco de risco. Certo? Então, as bolsas estão cotadas. Isso é positivo. Então, olhando para o cenário externo, nós podemos ter um ibovão da massa com uma leitura para cima. Beleza? Bom, olhando o petróleo, vamos falar aqui um pouco das commodities também. Então, nós temos petróleo subindo. Ontem subiu o petróleo, porém a nossa querida Petro fechou no campo negativo. A gente já vai conversar sobre isso. O WTI trabalhando aí na casa de 78 dólares e 60 cents, né? Buscando os 80 dólares. Nós temos o Brent trabalhando acima dos 80 dólares, quase chegando ali nos 85, né? 83 dólares e 100. E nós temos o índice dólar também para cima hoje, né? Aí vem aquela galera, ué, mas dólar para cima e bolsa para cima também? Geralmente dólar para cima, bolsa para baixo. Muita gente fala sobre isso. Hoje tem a briga da Petax, galera. O dólar se movimenta por um motivo macroeconômico. O índice, né, as bolsas, elas se movimentam por outros motivos, porque cada setor que pesa no índice tem uma leitura, tem seus fundamentos para se movimentar. Então, não tem esse setup. Para você que está chegando aqui agora e nunca ouviu falar sobre isso, né? Digo, índice e dólar são dois ativos completamente diferentes. Não tem essa correlação bolsa para cima e dólar para baixo, dólar para cima, para baixo. Você tem que se atentar aos juros, cara. Juros é que precifica. Se o juro estiver para cima, você pode ter sim uma renda variável para baixo. Juros para cima, o pré-fixado ou pós-fixado começa a pagar mais. Então, a galera de longo prazo vai tomar um pouco mais de segurança do que risco. Tá? Então, só para simplificar um pouco mais essa leitura. Olhando aqui o dólar está fortemente positivo, 0,55 alta. O dólar está forte frente a todos os seus principais pares, né? E seu principal par aqui emergente, né? Que é Brasil e México. Né? Então, o dólar está para cima, está forte. Aqui podemos ter sim um dólar para cima. E hoje é a briga da Petax. Galera. Não sabe operar Petax? Não opere, tá? 4 janelinhas ali para você operar. Depois eu posso falar um pouco mais, tá? Em mais um ali, tá? Mas a gente não vai se ater não, porque a gente está com um horário bem apertado. Vamos falar do que interessa. Juros norte-americanos, né? Nós temos aí o Tesouro de 2 anos com rendimento negativo, mas temos uma correção na ponta longa, né? Juros é sempre o comportamento da curva. A ponta curta está com rendimento negativo, tanto é que o preço está subindo, e a ponta longa, né, de 10 e de 30 anos, está tendo uma correção, né? Então, está indo para cima, aqui está tendo essa leve correção, porém, trabalha ainda abaixo dos 4,30. Isso aqui é positivo, tá? Então, juros longo para baixo, bolsas para cima, para cima. Então, pense sempre dessa forma, com a curva, beleza? Na CMA não vou colocar aqui e tal, porque a gente já teve ali uma aceleração
nas expectativas do corte de juros para o próximo ano. O que a gente tem que se atentar? Índice de PCE hoje, inflação norte-americana, tá? A inflação norte-americana vai ditar a regra do jogo para dezembro, beleza? É porque em dezembro a gente vai ter poucos aspectos políticos para fazer preço, porque a galera dá aquela relaxada. Bom, nosso Ibovão da Massa cedeu ontem, né, fechando aí acima dos 126 pontos, porém está tendo aí esses 127 mil pontos como o algoz aí, uma resistência. Já temos aí no mês 11,5% de alta e no ano quase que 15% de alta. Está bem interessante para quem tem aí os ativos da renda variável. Alguns estão até acima, porque mediante a, a carteira. Bom, vamos olhar aqui a inflação na zona do euro, né? Nós tivemos aqui, então, ó, vou botar aqui para você, o CPI subiu 2,4% na comparação anual e a previsão era 2,7%. Subiu, mas subiu menos do que o previsto. Isso é positivo, tá? Então, por isso que a gente vê as bolsas aqui na Europa ganhando força. Somente uma bolsa, que é a Bolsa da Bélgica, no campo negativo, tá? Bom, vamos olhar aqui agora o nosso Ibovão da Massa, né? Tem uma ação, duas ações que o pessoal veio me pedir aqui para a gente poder fazer a revisão. Alço 3, que fechou. Então, falei isso para a galera, né? E nós temos aqui GGBR, que a gente vai comentar rapidinho. Perdão, tá bom? Bom, nosso Ibovão da Massa cedeu aí 0,29%, beleza? 0,29%. Os 127 mil pontos se mostra como uma resistência bem importante. Então, a galera tem uma revisão para cima, até porque, gente, essa subida aqui, ó, nós tivemos, foi bem interessante, 12,8%. Assim. Então, depois de uma subida, a gente pode ter uma correção lateral ou para baixo. Beleza? Lembre-se que quando a gente estava comentando lá atrás, podemos ter uma correção para baixo ou lateralizada. A gente chegou na parte lateralizada. O que faz com que o Ibovão da Massa possa voltar a subir? A galera tomar um pouco mais de apetite ao risco aqui no Brasil. Quando o fiscal começar a sinalizar algumas coisas que precisam ser resolvidas. Tá? Então, ontem nós tivemos aqui no Brasil a votação, né, ali, a aprovação da taxação dos fundos offshore. Então, ficou da seguinte maneira: os fundos que são os offshore vão ficar numa taxação de 15%. Tá? Os exclusivos eles vão ter uma taxação de curto prazo de 20% e o de longo prazo para 15%. O que travou? O que travou foi simplesmente a votação da taxação das apostas esportivas. Tá? Então, isso não foi aprovado. Colocaram mais para frente. Vão esperar o Pacheco voltar, né? Pacheco, presidente do Senado, voltar da COP28, né? Que é o evento sobre ESG, sobre clima, que está sendo lá em Dubai, e ele está acompanhando o Lula. Nesse acompanhamento, vai ter as suas conversas ali para buscar mais alinhamento do presidente com o Congresso. Provavelmente vai acontecer, mas ele está acompanhando o Lula nesse evento lá em Dubai. Por isso que eu falei assim, os congressistas falaram que não ia atrapalhar as votações, né, da pauta econômica no Congresso. Só que vai ter o problema do quórum e fatores importantes vão ficar para frente. E aí a taxação das apostas esportivas foi uma delas. Por que eu falo isso? Com a questão da taxação dos fundos, você tem mais, sei lá, tantos bi para trazer para arrecadação para a zeragem do déficit. Tá? E com a taxação das apostas esportivas, o governo estava buscando ali na casa de 13 a 30 bi aí de arrecadação, ou seja, para contribuir para a zeragem do déficit fiscal. O nosso problema aqui internamente é o déficit fiscal. A Bolsa teve essa melhora. Um ponto é porque estava bem descontada, e o outro ponto é que o cenário externo melhorou com a questão dos treasuries, o rendimento dos treasuries cedendo, e
o mercado entendendo que agora o Fed pode vir a cortar juros e não subir juros, tá? Então, isso facilita para que o Campos Neto venha acelerar o ritmo de corte da nossa Selic, e isso acaba fomentando um pouco mais a renda variável. Tá? Agora, o que pode atrapalhar? Fiscal. Aqui no Brasil, o fiscal pode vir a atrapalhar. Doleta. O dólar segurou ali, né, na casa dos 4,90, então encontrou um bom suporte na casa dos 4,90. Parece que não vai perder, ainda mais hoje que temos um dólar direcional para cima. O que pode mudar na leitura desse dólar? PCE. A inflação norte-americana pode mudar o rumo do, mas vamos aguardar. Os estrangeiros continuam entrando com capital aqui no Brasil. Isso é positivo, porque a gente tem uma bolsa bem montada e o diferencial nosso de juros, frente ao direcional de juros dele, continua muito bom. Né? É bom para o carrego de dólar. Então, vamos aguardar, até porque o risco que se tinha, estava tendo um comportamento de curva longa para cima, né? Esse risco cedeu e cedeu bastante. Certo? Bom, vamos falar aqui de GGBR rapidamente, né? Alço 3, galera. Vocês precisam acompanhar o que está acontecendo com as ações. Tá acontecendo. Vamos falar aqui de GGBR. Vou botar aqui no mensal primeiro, né? Tá aqui. Deixa isso aqui que depois eu vou. Então nós tivemos aí, temos uma média móvel de 200 períodos levemente inclinada para cima, né? Ou seja, muita gente está com fechamento 12, 13 reais, né? Galera de longo prazo, até porque muita gente deve ter enchido o pote aqui do carrinho nessa queda do Covid, certo? E a alta, né, a máxima histórica de GDPR foi ali nos 30 reais, beleza? Como é que está o gráfico dela hoje, né? Mensal, lateralizado. Está abaixo desse fundo aqui dos 20, 22,60. Então está tentando buscar voltar para cima desse fundo. Vamos olhar aqui o semanal. O semanal, a média móvel de 10 períodos cruzada com a de 20 para baixo. Então vejo aí que a tendência nesse caso aqui é ainda uma correção. Então, essa é a leitura que eu faço hoje. Para mudar essa leitura, o que teria? O que seria? Trazer a cotação para cima dos 24 reais. Vini, a recomendação de compra? Não, só estou fazendo análise de preço. Olhem os fundamentos do ativo. Tá? Olhem os fundamentos sempre que você. Então, essa aqui é uma leitura que eu estou fazendo para um seguidor. Pediu para eu fazer essa para ele. Então, ele já tem os fundamentos dele parados. Tá? Então, acima dos 24 reais, né, seria aí uma possível mudança nessa tendência que deve tendência, beleza? Mas para compra, de fato, para sair de dentro desse caixote aqui, é ganhando aí os 30 reais. Pode ter novas altas para GGBR, beleza? Bom, vamos olhar aqui o calendário. Antes do calendário, né? Vamos falar aqui, vou botar para vocês aqui a carteira do Descomplicando, né? A carteira do Descomplicando, a gente está com 11,5% aí de alta, né? Bem positivo, beleza? Já tivemos aí no campo negativo. Fiz mais aportes foram aportes mais focados em fundos imobiliários. Só que o Profit aqui não coloca os fundos imobiliários na carteira. Então, aqui, essa carteira aqui, ela foi criada com R$ 500 por mês para vocês que estão seguindo aqui, para mostrar para vocês que paciência e disciplina faz você construir um patrimônio. A carteira está em 6 mil e alguma coisa, né? Foi aportado para começar a acelerar um pouco mais a questão da renda passiva. Tá? Então, só para poder gerar isso aqui para vocês, e no início do mês vai ter a carteira aí complicando. Tá bom? Vamos olhar aqui o calendário. Índice de preço ao consumidor, o CPI da zona do euro, veio uma leitura abaixo do consenso e abaixo do
Então, isso é positivo, mostra uma desaceleração, né, na inflação na zona do euro. Então, isso pode fazer com que o BCE não precise subir taxa de juros. Então, isso é positivo. Se o BCE não vai subir juros, isso é benéfico para a renda variável. Tá? Nós temos às 9 horas da manhã o taxa de desocupação. O consenso olha para 7,7, né? O anterior foi 7,7, mas acredito que tenha aqui um pouco mais baixo, né? Uma boa criação de CAGED com 190 mil vagas a mais. Então, foi bem. Nós temos 10h30 pedidos iniciais de seguro-desemprego lá nos Estados Unidos. Então, vamos para o mercado de trabalho para ver qual vai ser a solidez. Se o mercado de trabalho, ontem nós tivemos um PIB, uma leitura do PIB positiva, né, acima do consenso. Mostra que a atividade econômica na economia norte-americana está forte, está resiliente. Tá? Mesmo o livro bege mencionando um alerta sobre uma possível queda das atividades econômicas, né? Até porque os PMIs não vieram tão bons assim quando a gente fez a leitura. Olhando depois aqui, nós temos o núcleo do índice de preço, né, do PCE. Ou seja, se tiver uma desaceleração, vier aqui em 0,2, né, porque aí é abaixo do anterior, isso é positivo, podemos ver as bolsas subindo. Se vier abaixo ainda disso aqui, 0,1, por exemplo, a gente vai ver as bolsas acelerando ainda mais esse apetite ao risco. Por quê? Mostra que a inflação está caindo, né? Está despressurizando nos Estados Unidos. Então, vai alimentar as expectativas de um aumento, né, para as expectativas do início de corte de juros norte-americano para o próximo ano. Então, positivo. Tá? Inflação tem que vir para baixo. Mercado de trabalho pode ficar ali neutro. Isso vai mostrar positividade para a bolsa. Agora, se o PCE vier forte, aí as expectativas de corte de juros vão diminuir, e o que pode trazer um baixo apetite para a renda variável. Show? Bom, esse aqui é a cereja do bolo. PCE e os pedidos iniciais de seguro. Show? Bom, recados dados. Hoje tem a briga da Petax para a galera que opera dólar, então muita atenção com o capital de vocês. Se você não sabe operar Petax, não opera, pelo amor de Deus. Tá? Muita gente se machuca operando dólar. Quer fazer o day trade, cara? Estuda primeiro, faz uma boa carteira de investimento, faz um bom colchão para que você possa, assim, botar uma pequena parcela desse capital, né, desse patrimônio, exposto a um alto risco que é esse derivativo, tá? Eu vejo muita gente se machucando com day trade, gente. Eu opero desde 2007, eu sei muito bem o que eu estou falando, porque eu também já me machuquei muito com day trade. Já fiz muito dinheiro com day trade? Já fiz. Mas eu vou confessar para você que tem formas melhores de você operar e rentabilizar a sua carteira com derivativos, tá fazendo day trade igual um maluco, antes de você ter um patrimônio considerável, tá? Então, forte abraço, pessoal. Muita atenção ao capital de vocês. Muito cuidado com o capital de vocês. E até amanhã com mais giros de mercado. Valeu!